A paz do Senhor, pastor Newton Lopes. Eu já esperava Deus ser recebido bem pelo irmão pastor Newton Lopes. Eu já esperava do Senhor ficar feliz de eu entrar em contato com o Senhor, né? E a pastora, até porque os irmãos pentecostais geralmente sempre são amigos meus. Quem tem muita ira contra a minha vida são os adventistas, que dizem que o diabo entrou na minha vida e dizem que nós somos imundos porque não guardamos o dia de sábado. E como o senhor se expressou, que gostou, eu vou explicar para o senhor um rápido resumo. Porque tudo isso na minha vida que no início gerou até sofrimento na minha vida. De alguns irmãos da Igreja Pentecostal Armadura de Deus onde eu estava se levantar contra mim. E gerou uma falsidade no meio do ministério. E Deus mandou recuar da igreja por 1260 dias vestido de saco para mim cumprir com os mistérios bíblicos, recuando da igreja por 1260 dias vestido de saco, ou eu iria morrer. Pode ver que eu não morri, que o testemunho da minha vida já chegou até o Senhor, chegou até a pastora e chegou até outras pessoas. Se eu continuasse lá na igreja, em comunhão, eu ficaria morto. Que aí eu seria sujeito ao pastor e só poderia falar o que o pastor quisesse que eu falasse. Que o ministério quisesse que eu falasse. Nesse caso, eu ficaria morto. Aí eu recuei por 1260 dias, vestido de saco, ou seja, arrependido, falando só o que Deus quer, sem agradar o homem, só a Deus. Aí eu vou dizer para o senhor o resumo. Tudo isso aconteceu quando eu tinha 21 anos de idade e aceitei Jesus Cristo num ponto de pregação da Igreja Pentecostal Deus é Amor, aqui perto da minha casa. E o cooperador Romildo, ele falou a palavra. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E eu levantei a mão, aceitei a Jesus Cristo e perguntei a ele o que eu devo fazer agora, que eu vejo o Senhor orar a Deus e cair gente endemoniado. Aí ele falou assim, você tem que jejuar. E eu perguntei até que hora e desde quando. Aí ele disse para mim, a partir de meia-noite você não coma pão, nem beba água, não coma nada sólido, nem beba nada líquido até a hora que você aguentar. Aí eu falei, tudo bem, então eu vou fazer isso até as 10 horas da noite. Aí eu fiquei o primeiro dia até as 10 horas da noite, fiquei o segundo dia até as 10 horas da noite, e no terceiro dia pela manhã eu vi numa visão um homem parecendo que seja loiro, mas ele não era loiro, porque o rosto era parecido com pessoas loiras, porém o cabelo é preto, e barba e bigode como que nunca tinha sido raspado na vida. E esse homem era espancado e subia o morro, era espancado, ele apanhava e era espancado, e uns homens com capacete, parecendo um capacete de guerra e vestes reais, 7 homens, cavaram um buraco rapidamente, o lugar parecia areia, de repente já era um lugar preparado que enterravam a cruz ali, eu não sei, depois cobria com areia, pode ser isso. Porque em morro a gente não vê areia, é sempre terra firme. O lugar era areia, eles cavavam com a pá e enterraram a cruz da altura de uma casa e colocaram uma escada à direita, outra escada à esquerda e pregaram
e amarraram o homem na cruz. Depois que amarraram, pregaram, deram 3 marteladas na mão esquerda, 3 marteladas na mão direita. E nos pés eu não lembro quantas marteladas, porque eu pedi a Deus para que eu esquecesse dessa visão, porque o lugar que eu fichava, eu ficava chorando de serviço de pedreiro e o encarregado me mandaram vir embora. Aí eu fiquei com a carteira suja. Uma firma eu fiquei 1 mês, me mandaram embora falando que eu sou doido. A outra firma me mandaram embora também, falando que eu sou doido. Eu fiquei 1 mês em cada firma. Na terceira eu já fiquei 15 dias e falaram que eu era doido. É isso porque eu vi a visão não só uma vez. Eu vi a visão por 3 meses. E a visão se repetia de 10 em 10 segundos. E eu tanto via a visão como escutava as batidas do martelo de Jesus Cristo sendo crucificado na cruz do Calvário. E tudo que está escrito na Bíblia, da coroa de espinho, a cana que era levantada com a esponja, com vinagre, tudo isso eu vi na visão. E os irmãos da Igreja Pentecostal Deus Amor diziam que eu estava pagando pelos meus pecados, porque Deus estava me dando essa visão, porque Ele estava me castigando. Aí eu falava para eles, não pode, porque eu nunca matei as pessoas e nem roubei na minha vida. Eu sempre prostituí, já qual homem que não gosta de mulher quando não está na presença do Senhor? Aí eles falaram que eu estava pagando pelos meus pecados. Aí eu falei assim, então eu sou pior do que esses homens que já matou mais de 10, mais de 100. Tem homem aí que já matou até 300, foi bruxo, fez um monte de coisa. E hoje em dia pastor e nunca aconteceu isso com eles e eu estou pagando por eles, então... E o cooperador Romildo, que fez o apelo, ele falou para mim, falou, ô Lenildo, você não está pagando pelos seus pecados. O Espírito de Deus me revela que você teve essa visão, porque você é o profeta do Apocalipse, capítulo 11, escrito na Bíblia. E quando esse cooperador falou isso, os obreiros da Igreja Pentecostal Deus Amor os perseguiram. Muitos diziam que não era o Espírito Santo de Deus que estava na vida dele, e ele desviou. Depois foi para outro ministério, depois eu soube que ele foi para os Estados Unidos trabalhar de taxista. E ele dizia que uma testemunha sou eu e a outra testemunha é o Espírito Santo de Deus. Aí eu falava para quem tinha estudo de teologia e eles diziam que... Eles diziam que eu estou ficando doido, que o profeta do Apocalipse capítulo 11 é Moisés e Elias que ia descer do céu, ou 2 irmãos que sejam de Israel, que nem hebreu eu não sou, eu sou brasileiro. E foi passando o tempo, naquela época eu tinha 21 anos de idade. E eu fiquei muito tempo ainda na Igreja Pentecostal Deus Amor, eu fiquei uns 15 anos, não sei, mais ou menos, eu não tenho média do tempo que eu fiquei. Para que eu não esteja mentindo, como eu falei que eu fiquei 15 anos, eu posso ter ficado 20 ou 14, não sei, que eu não marquei. Eu sei que eu ainda continuei muito tempo. Para o senhor entender, eu não saí do ministério. E os irmãos da Igreja Pentecostal Deus Amor, os obreiros, falavam, esse irmão tem um problema, ele tem uma enfermidade. Tem uma enfermidade grande na vida dele. Aí eu saí da Igreja Pentecostal Deus Amor, na Assembleia eu passei a ser presbítero, e por causa das minhas palavras que eu falo, muitos achavam que não batia com as Escrituras Sagradas, e o pastor, uma vez, eu lembro que ele estava pregando a palavra, ele dizia que Jesus ia vir agora arrebatar a igreja, e depois ia descer Moisés e Elias do céu e pregar para quem ficasse aqui. E eu lembro que ele perguntava, quem concorda, levanta a mão. As pessoas levantavam. E quem não concorda, levanta a mão. Aí, entre todos, concordava. Aí ele chegou para mim e falou assim, ô Lenildo, eu perguntei quem concorda, levanta a mão, como eu ensino. E depois eu vi você com a mão baixa e perguntei, quem não concorda, levanta a mão.
Você não levantou. Então você não concorda e nem discorda. Você é o único na igreja que não concorda com meus ensinos nem discorda. Aí eu falei, pastor, eu não concordo nem discordo porque eu não concordo porque eu não sou contra. Eu não concordo porque eu não sou contra o seu ensino. E sobre eu concordar, eu não estou contra nem a favor. Isso quer dizer que eu não me levanto contra o senhor. Sendo que eu não sou obrigado a acreditar do jeito que o senhor ensina. Isso aí eu falei isso para ele porque o Espírito Santo de Deus falava para mim que eu sou Israel, desde quando eu vi Jesus Cristo sendo crucificado na cruz em visão. Que eu sou Israel e aí eu falava para o pastor dizia que Israel é a igreja. Aí foi passando o tempo. Aí quando inteirou quase 30 anos, em 2016, eu era presbítero da igreja pentecostal A Armadura de Deus. Aí eu falei para eles esse testemunho de Jesus Cristo sendo crucificado na cruz e muitos ficaram de marcação comigo. Eu dizia que eu não conseguia esquecer porque a visão se repetiu por 3 meses. De 10 em 10 segundos eu repetia. Eu ficava quase que doido da cabeça. Aí lá já teve gente que ficou de marcação comigo, quase não me dava oportunidade para pregar a palavra de Deus. Aí quando tinha quase 30 anos, uma semana antes do anjo vir no meio do fogo, o pastor Ademar me chamou lá na frente, um homem que só de encostar a mão na cabeça das pessoas, as pessoas caíam endemoniadas. Aí já chegou os obreiros, né, que estavam de marcação comigo, e chegou perto, achando que eu ia cair. Aí o pastor Ademar falou para mim, presbítero, o Espírito Santo de Deus me revela que Deus vai te usar poderosamente em Cobilândia de abalar Cobilândia. E nisso eu já tive um problema com um presbítero, que era dirigente, que ele dizia que eu falava palavras fora da Bíblia, fora das Escrituras Sagradas. Aí quando passou uma semana que o pastor Ademar falou essa revelação, eu deitado aqui na minha casa, aí aconteceu o que eu falei para vocês, que vocês já sabem que eu até fiz vídeo e coloquei no YouTube. De o anjo descer do céu, atravessou o teto da minha casa, uma casa que não é bonita, aparentemente, que o cooperador Ademar já veio aqui, uma casinha velha, atravessou o teto da minha casa, entrou dentro do meu corpo e louvou 10 vezes falando que eu vou subir, mas com a voz como que de trombeta. Que eu vou subir com o Espírito Santo e eu senti como que tinha uma mão puxando meu coração para fora. Como que eu ia morrer no meio do fogo. E o pastor e o anjo foi e subiu para o céu depois. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, Deus quer me matar. E quem é que não tem o medo de ir para o inferno? Todos nós temos, nenhum de nós não quer ir para o inferno. Aí eu fiquei pensando comigo, se Deus me matasse, será que eu ia ser salvo ou será que eu ia para o inferno? Porque pecador todos nós somos, nós sabemos disso. Aí eu pensei, coisa estranha está acontecendo comigo. Parece que Deus quer me matar. Deus está louvando com voz como de trombeta, dizendo que eu vou subir com o Espírito Santo. E eu senti o corpo pelando, como que uma caloria aproximadamente de 300 graus, que é 3 vezes mais que o fogo da panela, que varia entre 80 a 100 graus, que dá mais ou menos 240 a 300 graus. E nisso, passou 5 minutos, o calor entrou novamente no meu corpo e louvou com a voz como que de um garoto de 18 anos de idade, dizendo que eu vou subir com o Espírito Santo. E a mesma coisa, como que uma mão estava puxando meu coração para fora e parecia que eu ia morrer no meio do fogo. E nisso eu pensei que eu realmente ia morrer. Eu pensei, puxa, isso não é Deus não, deve ser um anjo que o Senhor tem em cima. Aí Deus foi falar para mim, que é o anjo Gabriel. Aí eu fui e contei para a igreja. E ele já não gostava muito
que eu falasse mais as coisas por causa das minhas palavras, que é diferente de todos os pastores que eu tenho conhecido no mundo, e me deixaram 1 ano sem eu falar mais nada. De abuso, por abuso à minha pessoa, por ser contra mim, o presbítero local, ele passou a mandar até o cooperador ajudar ele na Santa Ceia, não deixava eu nem ministrar a Santa Ceia. E eu participava da Santa Ceia, mas, poxa, é baixaria pegar um... Temos que respeitar a hierarquia, né? Eu como presbítero do lado, com terno, paletó, tudo certinho como o ministério exige. O presbítero não deixava, isso aí eu não escrevi no livro que Deus mandou escrever para não humilhar o ministério pentecostal, a armadura de Deus. E o presbítero local se levantou contra mim desse jeito. Fui até humilhado, eu não ajudava na Santa Ceia. Passou o cooperador Érico a ajudar ele e outro cooperador lá. E aí quando passou 12 meses, eles me deram uma oportunidade para me falar alguma coisa. E eles ficavam murmurando, balançando a cabeça, falando que eu sou doido, que o anjo entrou dentro do meu corpo, que eu tô doido. E quando inteirou 12 meses, eles me deram a oportunidade, eu falei com eles que o Espírito Santo de Deus falou para mim que eu ia escrever um livro. E eu falei que eu não sei escrever livro, ficou até não muito bem escrito, que eu não sou ator de contar história, e que eu ia escrever um livro, e eu perguntei como, aí o Espírito de Deus falava: o meu Espírito de sabedoria entrará em ti e te dirá as palavras, tu escreverás o livro. Aí nisso eles me deixaram mais 4 meses sem eu fazer nada, mas nunca tinha coragem de falar para mim que eu estou na disciplina. Deixava sem eu falar nada na igreja, na falsidade. Porque o certo, eu acho que se um pastor quer disciplinar alguém, ele tem que falar: você está na disciplina por isso, isso e isso. Só que eles não tinham coragem de falar que eu estava na disciplina, ficava de falsidade. Aí quando inteirou 16 meses, eu aqui na minha casa, desceu um calor muito forte do céu, e ouvi uma voz falando: eu sou Jeová, começa a escrever o livro. Aí está escrito mais ou menos tudo isso que eu te falei, e mais coisas, né? De Deus falando para mim que eu sou o Espírito Santo de Deus na face da terra, que muitos estão esperando Elias descer do céu, que eu sou o Elias que havia de vir, e muitas outras coisas mais. Aí depois que eu escrevi esse livro, eles falaram que eu estava doido. Aí o pastor Joel, ele um pouco arrependido, que é o pastor estadual, eu vi que ele queria voltar a me dar a oportunidade para que eu viesse a fazer a obra como os presbíteros vêm fazendo. Aí quando eu percebi isso, o Espírito Santo de Deus falou para mim: recua da igreja até que se passe 1260 dias vestido de saco. Cumpra com os mistérios bíblicos ou vão te matar. E nisso eu já tinha escrevido o livro Profeta Lenildo de Souza. Aí eu recuei da igreja. Aí quando tinha mais ou menos, não sei se 4 meses, que eu estava fora, sem ir ministério nenhum, nem visitar, aí o Espírito de Deus falou para mim: escreva o livro Interpretação do Apocalipse. Aí eu escrevi o livro Interpretação do Apocalipse, Profeta Lenildo de Souza, e mandei para registro na Biblioteca Nacional do Brasil. Eu mandei pelo correio, porque aqui não tem mais convênio. O primeiro eu fiz aqui mesmo, no Espírito Santo, que tinha convênio. Aí eu mandei, e o registro só confirma depois que passar 6 meses. E nesse livro está escrito que a estátua que viu o rei Nabucodonosor, da cabeça de ouro, os pés de ferro misturado com barro de lodo, e que muitos pastores pensam que é uma guerra que vai ter no mundo, Deus fala para mim que eu sou o homem dos pés de ferro. O barro de lodo é o povo de Deus que me aflige. Me aflige em palavras, porque a minha palavra é contra as palavras de todos os pastores do mundo.
a mistura da estátua dos pés de ferro misturado com barro de lodo, Deus fala que é o profeta do Apocalipse, que sou eu. E o primeiro livro que eu escrevi, eu não aumentei o livro, ele continua sendo o mesmo. Esse segundo é a interpretação do primeiro. Para que quando eu morrer não aparecer nenhum pastor e dê interpretação. Se eles der, vão dar diferente do próprio profeta, que sou eu. E provavelmente Deus pode ter feito isso para proteger o livro Profeta Lenildo de Souza. E no livro de interpretação do Apocalipse, Profeta Lenildo de Souza, está escrito também, né, que Deus vai arrebatar a igreja, mas se Deus levar pecadores para o céu, o diabo vai acusar a Deus. E Deus vai visitar não a igreja no pó da terra, vai visitar o profeta do Apocalipse. E nesse livro Interpretação do Apocalipse, Profeta Lenildo de Souza, nele está escrito que eu sou o anjo do Apocalipse, eu sou 100% anjo, 100% homem. Aí eu perguntei a Deus por quê, e Deus fala, eu o visitei. E existe uma luz na sua vida superior a todos os homens. E nesse livro, Deus fala para mim que eu sou 100% anjo, 100% homem, porque o anjo fez uma operação dentro do meu coração. Aí eu perguntei a Deus, em que lugar do meu coração? Aí Deus foi e falou, no tronco do seu coração. Eu consultei no dicionário de português, o tronco quer dizer a parte central, o eixo, né? Aí eu perguntei a Deus, eu não estou entendendo ainda o que o Senhor quer dizer com isso. Aí Deus falou assim para mim, você tem o coração do rei, você aguenta ficar 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. E no primeiro livro que eu escrevi, Profeta Lenildo de Souza, Deus fala para mim, no final do livro você tem que deixar escrito, este livro vai para as Escrituras Sagradas. Aí muitos irmãos acham que eu estou querendo aumentar a Bíblia. Eu não estou querendo aumentar a Bíblia, é Apocalipse capítulo 11 se cumprindo. Eu escrevi tudo que Deus mandou eu escrever, até porque eu não tenho poderes de aumentar a Bíblia, nenhum de nós não temos. Aí eu estou passando esse áudio para o senhor, porque o senhor é irmão pentecostal, igual eu, e Deus mandou escrever nesse livro, Interpretação do Apocalipse, Profeta Lenildo de Souza. Diga que recuou da igreja por causa de deboches, porque muitos ficaram balançando a cabeça e falando, ele está doido. Agora tem o presbítero Rodrigo, da Igreja Pentecostal Armadura de Deus, que ele me abraçava e dizia, Lenildo é o óleo de Israel, ele era muito meu amigo. A minoria ficava a favor e a maioria contra. Pode ver que até antes do anjo vir no meio do fogo, Deus confirmou com o pastor Ademar, falando que Deus iria me usar tanto que ia abalar com a Bilândia. Abalou tanto que levei nome de falso profeta. E não deixaram eu fazer a obra. E quando quiseram deixar, o próprio Deus mandou eu recuar. E quando eu recuei da igreja por 1260 dias, eu já estava fora da igreja. Eu já estava fora da igreja porque não deixavam eu fazer a obra de Deus. Não deixava. Aí para cumprir com todos os ministérios, o mistério bíblico, Deus mandou recuar de uma vez para que continuasse os 1260 dias como está escrito na Bíblia. Então eu só posso visitar as igrejas depois que passar os 1260 dias. A partir do dia 2 de novembro de 2019 eu vou começar a visitar as igrejas, incluindo a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Rio Marinho, que o diácono Gessino me convidou para pregar a palavra lá, e ele já sabe de toda a situação que eu expliquei a ele. Se eu fosse antes, eu poderia morrer, morte natural, alguém me matar, ou ficar morto na obra da palavra não chegar até o Senhor e outras pessoas mais. Eu não estou querendo aumentar nem diminuir a Bíblia. E neste livro eu explico também que Interpretação do Apocalipse, Profeta Lenildo de Souza, que eu fui procurar saber de onde veio esse sobrenome meu, veio de Israel. E Deus fala para mim que passou 14 gerações, eu nasci da geração de Israel, da tribo de Judá, da família de Maria e José, que nasceu Jesus. Para o senhor ver, né?
Foi tudo a revelação, Deus confirmando com outras pessoas. Mesmo Deus confirmando com eles, né? Acha que eu estava falando palavras fora da Bíblia. Como eu disse, Deus usou tanto de abalar tanto a igreja, abalou tanto que levei nome de falso profeta. E Deus fala que eu sou o hebreu escrito na Bíblia, Apocalipse capítulo 11. As duas testemunhas do Apocalipse. Uma testemunha é o anjo Gabriel, eu sou a outra testemunha. E Deus fala que eu sou o Miguel, o grande príncipe, que se levantará do pó, escrito no livro do profeta Daniel. E Deus tem falado para mim que o Miguel, escrito na Bíblia, no livro de Judas e livro do Apocalipse, é Jesus. E escrito no livro do profeta Daniel, sou eu, para confirmar o que Jesus Cristo disse, que um discípulo pode ser igual a seu mestre. Se chamar o Belzebu o pai de família, quanto mais aos seus domésticos, que é o próprio Jesus disse isso. E a palavra de Jesus tem que cumprir, porque mesmo em parábola, Jesus nunca mentiu. A parábola que Jesus falava é o que tinha acontecido, estava acontecendo ou iria acontecer. Aí surgiu eu, né? A mesma coisa de Jesus, que Jesus era 100%, Jesus é 100% homem, 100% Deus. E eu fiquei sendo na terra, né? 100% anjo, 100% homem. E no livro do profeta Daniel, o profeta Daniel não fala que seja um arcanjo. O profeta Daniel fala Miguel, o grande príncipe. E Jesus Cristo não é o grande príncipe, Jesus Cristo é o grande rei. E no livro de Judas e no livro do Apocalipse, a Bíblia fala o arcanjo Miguel, que é Jesus. Alguns podem achar que um arcanjo está abaixo do querubim, que é o maior no céu. Eu também estou abaixo da hierarquia entre vocês, que eu não sou pastor, sou presbítero. Tem outras patentes acima de mim, tem presbítero, evangelista e pastor. Na hierarquia do nome aqui da terra, eu estou abaixo. Agora na unção, na operação que o anjo fez, o único no mundo que é 100% anjo, 100% homem, sou eu. Então a hierarquia com unção não tem nada a ver. E por Jesus ser o arcanjo escrito na Bíblia, pela patente estar abaixo do querubim, isso aí não quer dizer que Jesus esteja abaixo, que Jesus seja uma criatura. Jesus é o próprio Deus. Até porque o próprio Deus, ele não é nenhum arcanjo, ele é Deus, é o Criador. Então, é isso aí que eu tinha que mandar para o senhor, porque o senhor gostou. E se quiser compartilhar com a pastora, pode compartilhar. E a paz do Senhor Jesus Cristo. E até mais ou menos novembro.